Vamos dar aqui início então ao registro de uma série de episódios que buscam esclarecer o porquê que eu estou fazendo o investimento dos ativos que eu escolhi. Tem somente o objetivo de gerar um acompanhamento para mim, mas vou acabar tornando essas escolhas públicas por meio do YouTube e lembrando que cada um tem que ter o discernimento para escolher essas coisas, tomar essas decisões. Não é recomendação de nada, somente procurando expor aqui as minhas decisões e as metodologias. Então, o primeiro ponto queria apresentar aqui a planilha que eu uso para fazer controle. Eu hoje estou usando o que o rapaz que eu vi apresentando, chamado de método burro. Tá? Isso aqui eu vi lá no canal do Raul Sena, que é o canal Investidor Sardinha. E isso aqui eu achei interessante porque ele me permite dividir em categorias e atribuir os percentuais da minha carteira como objetivo. Ela que minha carteira hoje está bem fora de balanço, porque eu passei a adotar isso aqui não tem muito tempo. Então, a metodologia que eu abordava, seguia antes é bem diferente da atual e com isso gerou bastante desequilíbrio nos objetivos. Então, aqui eu tenho níveis, tá? Em que esses níveis, eles vão variando do nível 1 até o nível 4, sendo o nível 1 mais genérico possível, mais geral possível, o nível 4 o mais específico possível. Então, eu vou aumentando a base da árvore conforme o nível aumenta. Então, aqui, em renda fixa, no nível 1, eu determinei como objetivo ter 38%, fundo imobiliário 25%, ação 25% e aposentadoria 12%. Hoje, o que eu tenho realizado, por exemplo, em renda fixa, é aproximadamente 8%, fundo imobiliário 61%, 29% e 3%. Então, aqui a gente observa uma diferença bem considerável em todos os campos. E além dessa diferença, essa minha planilha também me recomenda colocar aqui em renda fixa, que é o campo que eu tenho hoje, uma maior diferença. Então, tendo o meu objetivo de 38% e o realizado em 7,78%, eu tenho dentre esses quatro a maior diferença, por isso que ele está elencado aqui, a recomendação de aportar em renda fixa. Se eu seguir aqui para o nível imediatamente seguinte, que seria o segundo nível, eu consigo ver um detalhamento maior de renda fixa. Ou seja, renda fixa eu dividi aqui em dois segmentos, em duas frentes, em tesouro direto e em CDBs. Sendo que o meu objetivo para tesouro direto é de 70% e 30% para CDB dentro do campo de renda fixa. Ou seja, 70% de 38 vai me gerar um teórico na carteira de 26,6 e um teórico de 11,4 para CDB dentro da carteira global. Aqui mais uma vez o que foi realizado e a diferença. E a recomendação de aporte. Eu hoje não tenho aplicado nada em CDB, então eu tenho uma diferença de 100% e eu tenho alguma coisa já em tesouro direto. Se eu seguir para o nível 3, em renda fixa, eu vou ter aqui 4 campos. Tá? Tesouro Direto indexado a Selic e a IPCA, mais uma vez a distribuição de cada um deles. E aqui à direita a gente vai ter o terceiro nível para a renda fixa CDB, atrelado a IPCA e CDI. Mais uma vez, as recomendações. Como eu não tenho nada de CDB, ele está com a recomendação 100% de aporte. Já no nível 4, eu tenho aqui as divisões para Tesouro Direto indexado a Selic e IPCA para 2029, que são os títulos mais recentes que eu tenho, tendo em vista o ano de 2024. Como eu não tenho nada em CDB e ainda não escolhi nenhum CDB adequado, essa minha recomendação aqui ainda está em vermelhinho. Tá? Quando eu tenho já algo definido, porém ainda não adquirido, ele fica aqui em amarelo. Por exemplo, para tijolo, fundo de lajes, eu tenho aqui esses dois fundos que eu desejo adquirir, já estão escolhidos, porém ainda não foi realizada a compra. E essa mesma divisão ela vai acontecendo para fundo imobiliário, ação e aposentadoria, sempre aumentando a base da árvore, né, como eu falei. E outra coisa, isso aqui ainda não está
dentro do que eu chamo de carteira ideal, que ainda está em desenvolvimento. Tá? Tem muita coisa que eu preciso aprender para conseguir colocar isso dentro de um ponto que eu considero ideal, na minha opinião. Então, tem outro campo aqui genérico que eu quero colocar, que seria investimentos no exterior. Ainda pretendo avaliar o quanto que isso vai representar dentro do patrimônio e o porquê. E depois, em qual ativo ou quais ativos destinar os aportes. Aqui eu queria só explicar mais um pouquinho sobre as ações. Eu, por enquanto, pretendo colocar nesses segmentos, tá? Sendo a maioria deles segmentos perenes, tá? E nos níveis abaixo, eu venho listando quais os papéis. E mais uma vez, branquinho aqui já está adquirido, amarelo que ainda está por ser adquirido, e os vermelhos que ainda estão por ser definidos. Por exemplo, eu aqui pretendo definir um outro FOF para ser adquirido. O CAFOF já foi definido, porém ainda não adquirido. E tendo em vista ainda alcançar essa carteira ideal, muitas das vezes eu vou ter ali posições na carteira que são posições que eu chamo de posições tímidas. Eu somente vou adquirir um papel para que ele possa entrar aqui no meu sistema, para assim, nesse meu controle, eu consiga aportar de maneira ideal segundo a minha recomendação, assim, segundo minha metodologia. E por que eu achei interessante quando o Raul ficou isso, eu parei para pensar, realmente faz sentido. Uma vez que isso aqui esteja em equilíbrio, tá? Vamos imaginar que isso aqui está tudo em equilíbrio, variando um pouquinho para cima e para baixo, mas em equilíbrio, não com essas diferenças estúpidas que estão aqui hoje. Eu consigo sempre aportar nos momentos que estão melhores, mais favoráveis. Então, se o mercado de ação, o mercado de renda variável subiu, teoricamente ele vai estar fazendo uma parte, ocupando uma fatia maior do que o teórico. Então, ou seja, eu tenho que destinar dinheiro à renda fixa e à aposentadoria. Porém, se o mercado de renda fixa encolheu, os meus preços estão mais baixos. Então, é um momento ideal para se fazer aportes. E por aí vai. E com isso eu consigo manter um custo ideal. E como esses segmentos, por exemplo, a ação, ela vai sempre diversificando mais, separando mais, chegando na base da árvore, eu consigo avaliar segmento a segmento, não simplesmente de maneira genérica, essa variação. Como eu falei aqui também sobre a compra de ativos internacionais, no caso do dólar, eu defini uma metodologia para um momento ideal de compra. E o que eu defini como interessante? Eu coloquei um momento interessante para compra como sendo o momento em que a cotação do dólar do dia ela for menor ou igual a 99% da média do dólar nos últimos 90 dias. Então, no dia de hoje, por exemplo, dia 10 de 8 de 2024, a cotação de fechamento do dólar é 5,54, enquanto a média do dólar nos últimos 90 dias é de 5,42. Isso me dá uma razão de 1,02 entre esses dois valores, ou seja, o valor da cotação do dólar hoje está 2,3% acima da média do dólar dos últimos 90 dias. Uma vez que esse valor fique 0,99 ou menor, essa minha recomendação aqui vai mudar para uma recomendação de compra. E aí com isso eu compro dólares, não compro ativos em dólar, mas compro dólares e aí depois eu deixo os ativos a serem adquiridos. Essas recomendações aqui, isso foi algo que eu defini no passado, porém hoje não uso. Mas foi implementado e está aqui hoje, sem problemas. Aqui embaixo é uma planilha geral, controle geral de todos os ativos que eu tenho, o que eles são. E aqui eu clico, ela abre a planilha específica para cada ativo. E aqui os controles de tudo, né? Outra coisa. Desde esse do burro, uma vez implementado, no final eu teria que ter alguma coisa parecida com isso. Em primeiro nível, eu teria essa composição. Em um segundo nível, eu teria essa composição, então segmentado dessa forma. No terceiro nível, estaria dessa forma. Lembrando que isso aqui é a carteira teórica, aquilo que foi idealizado.
E no quarto nível eu teria algo parecido com isso. Lembrando que aqui ainda faltam fundos a serem listados, por exemplo, aqui renda 22, renda 33, então ainda faltam serem listados, porém eles já estão aqui. Então eu vou ter uma carteira no final com essa característica. Bastante dividida e com os pesos atribuídos de maneira ideal, no meu entendimento. Outro ponto é essa planilha que eu tenho aqui, que é o que eu uso de controle mais geral possível. Eu tenho aqui dizendo se eu li ou não o relatório gerencial dos fundos imobiliários. Ela se estende a ações, mas eu sei que não há ações. Mas, por exemplo, quando tem algum papel que eu tenha que ler, os balanços, por exemplo, eu coloco aqui leitura pendente. Eu sei que eu tenho que ler o relatório trimestral dessas ações. Eu aqui tenho o de cada um dos ativos, o PVP de todos, informações que eu acho relevantes no relatório gerencial, por exemplo, fundos de papel seria os indexadores e qual o percente de cada um deles dentro da carteira do papel. Fundos de tijolo seriam a vacância financeira e como que é distribuído os imóveis. O nome, tá? Aqui na sequência eu tenho a quantidade de papéis de cada um, o capital que eu coloquei, quanto que esse capital significa na minha carteira global e o quanto que esse capital significa no tipo. Por exemplo, esses dois aqui são FIAGROS. O primeiro XPCA, o segundo FGA. Então, dentro da carteira de FIAGRO, o XPCA equivale a quase 53%, enquanto o FGA a 47%. E dentro da carteira global, ambos têm uma proporção razoável de 4%. Isso aqui seria uma recomendação que eu fiz também lá atrás, mas hoje eu não uso. E basicamente ela avalia. Se eu não tiver mais essa posição na carteira, ela lista aqui como liquidado. Os ativos liquidados eles estão aqui ocultos, seria Eternity, Cielo e mais um outro. Para acompanhar, caso o meu preço médio seja maior do que o valor atual, e vender caso o meu preço médio, quer dizer, caso o valor atual seja 20% acima do meu preço médio. A gente tem aqui o valor do meu preço médio, o valor atual, a variação do dia anterior em real, quanto que eu ganhei desde o meu preço médio, o valor atual em percente em reais, e aqui é se eu considerar o meu preço médio com os rendimentos. O que isso quer dizer? Hoje o meu preço médio de compra em XPCA é de 8,86. Porém, se eu considerar o meu preço médio com os rendimentos, esse valor é mais baixo, porque eu já recebi R$ 40,76 de dividendo do XPCA. Então, se eu pegar esse valor e dividir pela quantidade de cotas, se eu não me engano, são 70 cotas, exato, são 70 cotas, eu vou ter um preço médio de 8,27. E aqui o quanto que eu estou ganhando ou perdendo a partir do meu preço médio e o valor atual. Isso se repete para todos os ativos que eu tenho na minha carteira. E de onde eu pego essas informações? Eu tenho para cada ativo uma tabela específica. Então, eu vou abrir aqui o do XPCA, que é o que eu estava usando de exemplo, e é um dos meus mais antigos hoje. Então, a gente consegue ver aqui. Vou diminuir um pouquinho para pegar tudo. Ó, a gente consegue ver aqui, dizendo que é uma visão geral do XPCA e aqui o CNPJ do fundo. Esse gráfico ele mostra a cotação do fundo no último ano, qual que é o valor atual da cota, o meu preço médio, o máximo e o mínimo desse fundo ao longo do ano, e quanto que eu estou ganhando ou perdendo em real ou em percente. Cada linha aqui eu tenho um lançamento, tá? Podendo ser de compra ou venda, bonificação também entra em alguns ativos. E aqui à direita se eu ganhei dividendos, juros ou qualquer outro ao longo do tempo. Essa primeira quantidade, esses primeiros lançamentos são de 2023, ou seja, em 2023 eu adquiri 40 papéis, o custo médio 9,25, perdão, empenhando R$ 370,05 ao longo desse ano. E aqui os outros lançamentos agora para o ano de 2024.
Aqui eu tenho um somatório do quanto que eu recebi de dividendo, que no caso é um somatório dessa coluna aqui, dos totais. Aqui o quanto que eu recebi de dividendo para cada cota ao longo dos meses. Tá? O dividend yield é um custo no mês, o anualizado, o IPCA do ano, né, da data de recebimento do rendimento um ano atrás, e o quanto que esse rendimento equivale do IPCA, ou seja, no anualizado do rendimento foi quase 15%, enquanto o IPCA no ano foi quase 5%. Então, isso quer dizer que eu recebi basicamente 300% do IPCA no ano. E aqui a mesma coisa para a Selic. Quanto que foi a Selic no período, quanto que eu recebi da Selic em relação ao meu dividendo. Como o XPCA é um fundo indexado ao CDI, faz sentido eu comparar com a Selic. E aqui eu tenho todo o histórico de rendimento que eu obtive ao longo do tempo. Sendo o cenário de maior ganho, esse aqui, que foi o recebimento do dia 15 de 1 de 2024, eu recebi aproximadamente 143% da Selic nesse rendimento. Já aqui à direita, eu achei interessante fazer esse tipo de gráfico, que ele mais uma vez me mostra aqui o preço de fechamento da cotação ao longo do ano. Esses pontinhos em vermelho foram os momentos em que eu realizei compras. Então a gente consegue ver que eu realizei aqui minimamente 7 compras ao longo do último ano e aonde que estava essas cotações, saber se foi um momento de compra bom ou não. Vou abrir aqui um post para a gente comparar, não sei qual, por exemplo, uma coisa que eu já tenho há mais tempo, Bari, por exemplo. Mais uma vez, é igual a tabela, é sempre o mesmo template, cotação do ano, visão geral, e por aí vai. E aqui à direita, que é onde eu quero mostrar exatamente os momentos de compra em relação à cotação do papel ao longo do último ano. Então, em Bari aqui a gente consegue observar que eu realizei 4 compras ao longo do último ano. E essa compra aqui foi ótima, porque eu peguei bem no fundo do vale do último ano. Que mais? Essa aqui, tabela que eu chamei de rendimentos, ela vem me dizendo o quanto que eu recebi de cada fundo em cada mês ao longo de um ano informado. E qual foi o top 5 fundos que mais me pagaram. Então, eu comecei em 2023, então se a gente colocar aqui o ano de 2023, ela vai atualizar e vai me retornar dizendo que eu recebi R$ 39,00 ao longo desse ano. Quais foram os fundos que me pagaram? Por exemplo, como eu disse, o SPCA foi um dos meus primeiros. Quanto que ele me pagou? Por exemplo, em outubro. E aqui o total de recebimento ao longo do ano. E aqui em cima a gente tem um top 5 rendimentos em 2023, que a imagem pagou foi o KNCR, seguido da Cielo, XPCA e por aí vai. Se eu mudar para o ano corrente, que é o ano de 2024, lembrando que a gente está aqui no meio do mês de agosto, mês 8, ele vai me dizer que eu recebi em 2024 um total até agora de R$ 348,40, distribuídos de janeiro a julho da seguinte forma, de 28,68 a 71,20, mês a mês, somatório do mês, separado por cada um dos papéis que eu tenho. No caso aqui, os primeiros são fundos imobiliários, então, uma vez que eu comprei, eu vou passar a receber valor sempre. Aqui para baixo a gente tem as ações, então a minha ideia é que isso aqui no final vire um mapa de calor, tal qual os sites que a gente observa do Investidor 10, o Status Invest. E aqui à direita a gente tem um somatório dos rendimentos recebidos ao longo do ano. No caso, os valores listados aqui, eles já consideram os impostos. Então, por exemplo, se eu recebi juros sobre capital próprio, ele já me coloca aqui o valor descontado do imposto. Então, aqui são valores líquidos. E, mais uma vez, o top 5 rendimentos. No caso, é só somatório de rendimento, não é de yield on cost. Bom, por enquanto é só isso. Não tenho mais nada. E mais para frente eu volto aqui trazendo mais atualizações sobre o porquê das coisas e por aí vai. Grande abraço
e até.